minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temer. Eu estou sentindo Jesus aqui. Levante as mãos e canta, vai. Diga, tu és santo. Eu quero ouvir você, canta só em ti. Só. E um dia voltará do céu pra luz. Tu és a minha luz, tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me render. Se ao teu lado estou, se ao... Graça e paz, irmã Maria, boa noite. Diga, tu és santo. Levante as mãos e diga, tu és digno. Diga, só em ti, vai, só em ti confiarei. Eu nada temerei, em quem te eu, pois eu sei que ele está, e um dia ele voltará pra servir. Só em ti confia, eu nada temerei, pois eu sei que vive estás do céu pra me buscar. Aleluia. Alguém aqui está esperando Jesus ainda? Alguém está? Ai, ai, ai. Tem alguém para entregar? Levante as mãos e diga, vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem. Vem, Jesus. Maranata, hora vem. Graça e paz, filho. Deus abençoe. Tô te vendo aí. Vem, Jesus. Maranata, hora vem. Vem, Jesus. Aleluia. Aleluia. A morte venceste, o véu rompeste, e a tumba vazia. Os céus te adoram, proclama a tua és
Uau. Suspende a palma. Suspende a palma. E reverencia essa presença que entrou aqui dentro. Reverencia esse trono que acabou de entrar. E colocou o trono dele aqui nesse altar. Ai, ai, ai. Levanta a tua mão. Oh, e reverencia essa. Ai, ai, ai. Uma coisa vou pedir. Deste. Graça e paz, irmã Jacira. Boa noite. Todos os E aí, filho, dá um glória bem grande aí. Uma coisa vou pedir deixa eu ficar. neste lugar. Graça e paz, irmã Elina. Boa noite. Diga uma coisa. Vou pedir. me deixa ficar. A minha vida. Uma coisa que eu peço para Deus mudar em nós. A minha oração é: Uau. Eita glória, é esse grande. tempo não é que Deus transforme o nosso ambiente de culto. É que Uau. Deus transforme a nossa realidade. A minha oração é: Deus, se a minha vida fosse 24 horas de culto, estava perfeito. Mas não é, saindo daqui eu vou voltar. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro. Somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Graça e paz, irmã Fátima. Boa noite. Somos teus ministros. Queremos queimar. Somos teus ministros. Todos os versos e canções que eu consegui, todas as vezes quebrantado, só quero te. Graça e paz, irmã Nana. Seja bem-vinda. Teu reino e a glória, teu é o domínio e o poder. Só tu és santo. Só tu és. Não há outro como. Não há outro como tu. Não há outro. Não há outro. Não há Aleluia. outro como tu. Não há outro como
glória. Prepara o teu copo com água. Daqui a pouquinho nós vamos orar, gente. Eu vim com louvor no meu coração. Dá lá menor, filho. Lá maior, lá maior. Não estava nem no script, não. Mas eu vim com ele no meu coração e vamos orar juntos. Coloca a mão no seu coração aí. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Me chama pra perto. Só assim Não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Adore a ele, adore, 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 adore. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Espírito Santo. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Diga que a minha alma cante. Graça e paz, Renan. Seja bem-vindo, querido. Faz meu coração ouvir tua voz. Arabachorecandabás. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Adore a ele, adore, 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 adore. Pois sei que mesmo sem entender, você está. Outa glorião. Então, me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que tá sendo difícil, mas você estará sempre Comigo. E Alabachorecandabás. mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar pra trás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar No teu amor. no teu amor. No teu amor, Senhor. Levante as mãos e diga: aquieta minha alma, diga: aquieta minha alma. Aleluia. Glória a Deus, Renan. Diga para ele, me chama para perto. Prepara o teu copo com água aí. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluia. Harabachorebedeirabás. Adore a ele. Que mesmo sem entender, você está no controle. Me esconda no teu coração, me amarre Aleluia. pra eu não desistir. Gente, eu quero orar por você. Prepara aí o teu copo com água. Eu não quero mais Nesse ato profético. da tua Você que pode compartilhar, compartilha aí. Tá bom? que tá sendo difícil. Compartilha aí pra gente avançar com o reino. Sempre comigo. E se eu cair,
a tua mão me levantará. E se eu chorar, me chama pra perto. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Obrigado, irmã Fátima. Adore a Ele. Espírito Santo. Espírito de Deus. Arabachore canta labadabás. Fecha os teus olhos, pessoal. Vamos orar agora. Oração para Lucas, para Heber e para Otávio. Apresente aí os teus familiares para a oração. Agora mesmo, nós acabamos de sair da escola. Oração para Elaine. Acabamos de sair da escola e o Espírito de Deus falou algo profundo comigo aqui. Em relação ao livro do Apocalipse. Tivemos uma aula poderosa e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer agora. Então, se na hora da oração você não se sentir bem, se na hora da oração você sentir uma pontada pelo teu corpo, mas você tem que ser sincero. Se você sentir o teu coração disparar, tem hora que está dando transmissão instável. Se você sentir náuseas, se você sentir alguma queimação no teu corpo, já nesse momento agora, em nome de Jesus, se você sentir tonturas, você que ouve voz, você que vê vultos, você que escuta chamar o teu nome, você escuta as coisas caírem, você parece que não consegue desenvolver, parece que é um passo para frente e 3 para trás. Pastora Marilda, graça e paz. Se neste momento agora você sentir algo, uma dormência, você vai começar a escrever aí agora em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus. Agora, Aramassovia decablia subia nebles. Agora, em nome de Jesus, essa opressão não resiste. Você que está sendo afrontado agora por um vício, por algum problema. Você que está sendo perseguido. Olha lá, estou muito angustiado.
Mas se você sentir algo aí agora, você vai escrever. Uma queimação no peito. Se você sentir vontade de vomitar, ânsias de vômito. Se você sentir pontadas pelo teu corpo agora. Se você sentir o teu coração acelerando agora, em nome de Jesus, você vai escrevendo aí agora. Espírito poderoso de Deus, agindo o Senhor, quem poderá impedir? Para desfazer todo o ataque espiritual na vida dessa pessoa. Para desfazer toda a perseguição, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder, Santo Espírito, para desfazer todas as obras, as astutas ciladas do diabo. Olha lá, coração acelerado e falta de ar. Fica firme aí. Em nome de Jesus. Rabatu bialamachon. Rabadekaya subialabachore manabás. Se você sentir uma pontada no teu peito, Espírito de Deus, toda cilada, todo projeto satânico, não resiste ao teu poder, Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. As tuas forças são quebradas agora, dos caminhos dessa pessoa. Da vida desta pessoa agora, da casa dela, dos negócios. Meu Deus, todo nome que foi colocado aí. Essa pessoa que está sendo vítima de uma perseguição espiritual. Vítima de uma injustiça. Espírito poderoso de Deus, manifesta o teu poder em nome de Jesus o Cristo. Agora, penetra o teu poder nos 7 caminhos da vida dessa pessoa, meu Pai. E aonde houver o mal, ele não resiste agora. Onde houver um ataque, vai dando sinais aí agora. Eu digo agora, em nome do Senhor Jesus o Cristo, aonde houver uma cilada, uma armadilha, não resiste. Vai sendo revelado pela luz agora. Pai, em nome de Jesus, penetra o teu poder do alto da cabeça à planta dos pés. Onde houver uma doença, uma enfermidade, a manifestação de uma molécula cancerígena, rabato bialabasourecai, uma infecção, um câncer, uma AIDS, tumores, alavato bialabás, tumores no fígado, veias entupidas no coração, Espírito Santo. Meu Deus, não resiste ao teu poder. Aonde o teu poder passa, Santo Espírito de Deus, o mal não resiste. Ele vai caindo por terra. Ele vai sendo destronado do corpo desta pessoa, essa enfermidade, essa moléstia, esses tumores, esses caroços,
Nossa, muita falta de ar. Agora o nariz fechou. Aí a garganta parece que está fechando. Tive que levantar para respirar. Olha lá. Muitos arrepios. Fica firme aí. Eita, Espírito poderoso de Deus. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. Daqui a pouco vocês não vão sentir mais nada. Meu Pai, as dores pelo corpo desta pessoa. As dores no corpo desta pessoa. O causador das dores. O causador de todos os males. Vai sendo queimado aí agora. Toda causa presa na justiça, na previdência. Essas dores na coluna desta pessoa, meu Pai. Dores de cabeça constante. Esse problema nas vias respiratórias. No pulmão. As pedras na vesícula. As pedras no rim. O rim com mau funcionamento. Os pâncreas. Eu te repreendo agora em nome de Jesus o Cristo. Sai deste corpo agora. Sai dessa casa. Sai dos familiares agora. Ramanabare Candabás. Vai escrevendo aí, você que está sentindo algo. Não fique com vergonha. Escreva. Você que não está sentindo, fica na fé. Bispo, a minha perna adormeceu. As dores não resistem ao poder do Espírito Santo. Visita o Alexandre, meu Pai. Visita e repreende toda ansiedade, toda depressão. Visita os familiares. Graça e paz, irmã Paula. Seja bem-vinda. Vai queimando agora, Jesus. Vai queimando todas as obras das trevas, essa anemia aplásica. Meu Deus, se o Senhor não fizer, quem vai fazer? Fica firme aí. Acontece mesmo, ó, o meu outro aqui travou. É guerra. É guerra. Nós estamos numa guerra. Haramachore-candabás. Vai queimando o Espírito Santo. E você vai escrevendo aí. Tem pessoas que estão sentindo aí e não estão escrevendo. Vai escrevendo aí. Em nome de Jesus. Vai queimando, Jesus. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando agora todos os males. Vai queimando agora, meu Pai. Tudo que não presta. Vai queimando agora toda a enfermidade. Vai queimando agora todas as doenças. Vai queimando. Vai queimando, Jesus. Aonde tiver uma enfermidade, ela não resiste. Em nome do Senhor Jesus, ela não resiste. Ela vai caindo por terra agora. Ela vai sendo destronada deste corpo agora. Ela vai sendo destronada dessa vida agora. As dores nos pés, as dores no calcanhar, as dores nas pernas, não resistem agora. Vai queimando, Jesus. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando, meu Pai. Vai queimando. Penetra o teu poder agora. E desfaz todas estas obras. Todo o trabalho de feitiçaria. Graça e paz, irmã Cícera. Todo o trabalho de bruxaria. Os trabalhos de magia negra, de voodoo. Eles vão caindo por terra agora em nome de Jesus. Eu digo em nome do Senhor Jesus.
Agora. 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 Vai queimando, Jesus. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Sinto algo andando no meu braço. Vai queimando. Vai queimando, Jesus. Vai queimando. Vai queimando agora, em nome de Jesus, todas as enfermidades. Vai queimando todo o mal agora. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando, Jesus. Vai queimando. Seja por ordem física ou por ordem espiritual. Vai queimando. Vai queimando agora todo o mal. Vai queimando agora todo o ataque espiritual. Vai queimando agora todas as enfermidades. Vai queimando agora todos os vícios. Vai queimando agora, meu Pai, toda a química no organismo. Vai queimando agora todo o vírus. Vai queimando agora todos os tumores. Vai queimando agora todo o infarto. Vai queimando agora todo o AVC. Vai queimando agora todo o tumor na garganta. Vai queimando agora as dores de cabeça. Vai queimando a cegueira. Vai queimando, meu Pai, a surdez. Vai queimando os problemas, meu Pai, nas cordas vocais. Vai queimando as manchas no cérebro agora. Vai queimando o ataque epilético agora. Em nome de Jesus. Vai queimando agora, meu Pai, os tumores no fígado. Vai queimando agora as infecções nas vias respiratórias. Vai queimando agora, meu Pai, o vírus da Covid. Vai queimando agora, meu Pai, o vírus, meu Deus, do HIV. Vai destruindo, meu Pai, toda ação bacteriana, toda infecção urinária, toda infecção, meu Pai, generalizada. Vai queimando a doença na alma, vai queimando a ansiedade, vai queimando todos os males agora, em nome de Jesus. Fica atento aí. Fica firme aí. Em nome de Jesus. Se cair algo na tua casa, não se assuste. Halamanabassorecandabás. Espírito de Deus, não vai ficar nada nos caminhos dessa pessoa. Só vai ficar a tua luz, Santo Espírito. Porque o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E pela fé eu imponho as minhas mãos na cabeça dessa pessoa, pela fé. E pela fé, a minha imposição de mãos na cabeça dela vai removendo todas as enfermidades, todos os males. Visita cada nome que está sendo colocado aí, meu Pai. Ramadabassorecandabás, Imaneusa, graça e paz. Vai repreendendo agora, como se as minhas mãos estivessem no alto da cabeça dessa pessoa, porque o Senhor diz para nós colocarmos as mãos. E aonde colocarmos as mãos, vai ser abençoado, meu Pai. Vai queimando, meu Pai, todo espírito que se encostou nessa pessoa, todo espírito que tem perseguido esta pessoa, vai queimando. Coloca as mãos no alto da cabeça e diz, vai queimando. Vai queimando. Diga, vai queimando. Todo mal na minha vida. Todo mal na minha casa. Halabadabassorecandabás. Vai queimando. Vai queimando todo mal na minha casa. Vai queimando todo mal no meio da minha família. Vai queimando agora em nome de Jesus. Vai queimando todas as dores agora. Meu Deus, quando eu tirar as mãos do alto da minha cabeça, na autoridade do nome de Jesus, todos os males vão embora da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus negócios agora, diga agora, em nome de Jesus, diga com fé, em nome do Senhor Jesus, diga com muita fé, em nome do Senhor Jesus, tira a tua mão com força e diga, sai agora,
em nome do Senhor Jesus. Pega o teu copo com água nesse ato profético. Pegue esse copo com água agora, nesse ato profético. Espírito de Deus, consagra esse copo com água, meu Pai, nesse ato profético. Quando esta pessoa beber desta água, que ela venha ser curada, venha ser liberta, que ela venha ser livre de todos os males, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga eu creio. Beba dessa água agora. Aleluia. E me diga como você está se sentindo agora. Em nome de Jesus. Escreve aí, sumiu a falta de ar, sumiu as dores, você que estava sentindo dores. Você que sentiu pontadas, eu quero que você escreva aí, sumiu tudo. Eu estava com falta de ar, meu coração estava acelerado, eu estava com dores. Escreve aí, sumiu. Escreve aí, sumiu. Eu senti uma pontada, eu senti algo andando no meu corpo, meu coração disparou, mas agora parece que saiu um peso de mim. Eu estou me sentindo aliviada. Decreta aí, eu estou livre em nome de Jesus. Decreta, eu sou livre em nome de Jesus. Decreta isso com fé, escreve aí. Sumiu. Para a glória de Deus. Espírito Santo. Seja livre agora. Receba portas abertas nos 7 caminhos da tua vida. Em nome de Jesus. Receba. Para a glória de Deus e vergonha do diabo. Em nome de Jesus. Seja livre de todos os males. De tudo aquilo que não provém da luz. Mas com os 7 caminhos da tua vida seja cheio da luz. Em nome do Senhor Jesus. Receba agora. Receba agora. Diga eu creio, eu recebo. Em nome de Jesus. Eu vou falar de um assunto sério. Continuar o assunto. Então você que está com a tua Bíblia aí, você está aí, ó, firme e forte, na fé. Gente, nós estamos ao vivo pelo YouTube também, tá? É Edson _ Fernandes _ Gasques. Se você quiser se inscrever no nosso canal para nos ajudar lá a propagar o reino e curtir e apertar o sininho, tá bom? Você que ainda não é o nosso amigo, quer ser o nosso amigo, tem esse Facebook Edson Fernandes Gasques, tem um Facebook antigo Bispo Edson e tem um Facebook Apóstolo Edson. Né? Por que bispo, apóstolo? Porque conforme eu fui sendo consagrado, eu fui fazendo e foi ficando. Tá bom? Eu permaneço com eles, porque vira e mexe o Facebook está querendo aprontar com a gente. Então eu já tenho logo 3. E a página Apóstolo Edson, tá? Então você que quer ser o nosso amigo, nos adiciona aí que nós vamos te aceitar. Em nome de Jesus, e vamos caminhar junto na fé, orando e te ensinando acerca
do reino. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Presta atenção, gente, esse é um assunto muito importante. O Espírito Santo tem movido o meu espírito em relação a isso. Bispo, eu preciso de uma resposta de Deus na minha vida. Eu preciso de uma resposta de Deus, seja lá qual for a área da tua vida. Essa resposta, ela existe, ela está dentro do reino vindouro. Essa resposta está dentro do reino vindouro, que é a próxima era. Mas que todos aqueles que creem já podem reinar em vida. Entenda isso. 1 Coríntios capítulo de número 5. Essa palavra é de suma importância. Você que ama a palavra de Deus. Eu vou ler um texto aqui, um versículo. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo de número 5. Versículo 9 e 10. 2 Coríntios, segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, você que ama a palavra de Deus. Depois nós vamos para Apocalipse, capítulo 3. Continuar o assunto do Tribunal de Justiça. Presta atenção, gente. Versículo 9 de 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Paulo está falando isso para a igreja. Quando você vê Paulo escrevendo a primeira carta à igreja, Paulo está exortando a igreja. Paulo está trazendo um alinhamento para a igreja. Por quê? Porque Paulo, treinado pelo próprio Cristo, ele recebe uma responsabilidade da parte de Jesus na sua plenitude. Presta atenção, Paulo não andou com Jesus na sua humanidade. Não. Paulo, ele foi treinado por Cristo na sua plenitude. A Bíblia diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ao paraíso. E ali Jesus o treinou, o discipulou. E entregou uma responsabilidade para Paulo. Então você vai ver na primeira carta à igreja aos Coríntios, ele exortando a igreja a voltar às doutrinas, a retornar às doutrinas. Por quê? Quando eu falo de doutrina, eu não estou falando de usos e costumes. Existe a doutrina da ceia, existe a doutrina da vida eterna, existe a doutrina do reino. Então, todas essas doutrinas juntas, elas formam o quebra-cabeça, elas desvendam na pessoa do Espírito Santo o quebra-cabeça que é a palavra de Deus. Ei, é hoje, hein, Jesus? Já entrei com a minha rede móvel também. Não tá fácil não, mas também vamos prosseguir. Quem tá conseguindo me ouvir bem aí, gente? Tá entendendo que tá sendo... Tá difícil aqui hoje. Mas quem falou que seria fácil? Agora, na segunda carta, ele está fazendo o quê? Ele já diz, eu já vos louvo.
Porque a igreja ela começou a ouvir aquilo que Paulo estava o quê? Alinhando. Então ele recebe da parte de Cristo uma responsabilidade para trazer um alinhamento para a igreja que estava perdida. Então Paulo vem tratando com a igreja. Paulo ele vem exortando a igreja, trazendo revelações para a igreja dos males que pelas quebras de doutrina estava acontecendo. Muitos crentes doentes, muitos crentes fracos e muitos morrendo. E essa palavra morrer não está relacionado que chegou a hora. Estavam morrendo precocemente. O que significa a morte de um crente precoce? Significa o maior nível de disciplina nessa era. E por que acontece isso? Acontece quando há quebras de princípios, a quebra de doutrina. Então, dependendo do grau da disciplina, o grau máximo da disciplina, você deve atentar para isso. Existem várias disciplinas. Às vezes você pensa que é o diabo e é o próprio Deus. Então, quando eu vou me enquadrar, entender quando Deus está me disciplinando, porque eu sou filho, então ele disciplina os filhos que ele ama. Ele tem o prazer, então, de me corrigir, de me castigar? Não, mas ele faz isso porque ele ama. Ele quer ver você, ele quer te colocar numa posição pelo qual é um propósito dele para a sua vida. Então, o amor dele disciplina. O amor dele corrige, o amor dele castiga. Então, a disciplina, ela tem várias aplicações. Você vai ver Isaac cego. Você vai ver lá Isaac cego. Por que Isaac estava cego? Porque Isaac estava querendo abençoar aquele que Deus não abençoou. Então ele estava sendo disciplinado. Porque depois de 20 anos você vai ver Jacó voltando e ele está vivo. Então toda vez que eu quebrar princípios, os princípios vão me quebrar. Toda vez que eu quebrar a doutrina, eu vou sofrer uma disciplina. Por quê? Porque eu sou filho, eu tenho uma paternidade. Mas, bicho, eu posso ir pro inferno, como muitos dizem? O inferno nem inaugurado foi ainda. Porque quem vai inaugurar o inferno, que é o lago de fogo, é o anticristo e o falso profeta. E ele será literalmente ativo no final do reino milenar. A próxima era de 1000 anos que Cristo vai reinar com os santos vencedores nesta terra. Nesta terra. Então presta muita atenção. Paulo está exortando, Paulo está ensinando. Por quê? Porque a igreja estava perdendo a recompensa por seguir as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, os seus próprios pensamentos. Então estava acarretando uma disciplina
Então Jesus entrega a responsabilidade para ele. E Paulo, ele tem muitas divergências com os apóstolos antigos, com os líderes da igreja. Porque toda vez que eu não tiver exatidão na palavra de Deus, o diabo ele vai vir. Ah, não é bem assim. Não precisa ser tão... Tudo é Bíblia. Tudo é Bíblia. Não, meu irmão. Eu ando de acordo com o que eu quero. Agora, se eu ando de acordo com o que eu quero, o que o Pai vai fazer? Então, existem níveis de disciplina. Tá bom? Porque agora você é um filho, você é uma filha. Agora você tem uma paternidade. Você foi salvo em Cristo. Você nasceu de novo. Houve uma mudança de destino. Você agora está no destino da vida eterna. E você recebeu uma identidade agora por isso. E você recebeu uma herança. Mas a herança, ela só pode ser adquirida se eu negar a minha vontade. E agora Paulo ele vai ensinar a igreja, porque ele traz um alinhamento, então agora ele vai trazer a coisa mais importante depois que você nasceu de novo. Ô bispo, a coisa mais importante que tem é nascer de novo. O nascer de novo é o início de uma jornada ao propósito. O que me deu condições de nascer de novo? Não foi a tua ida até Jesus. Foi Deus se humanizando para vir até você. Você consegue entender isso? Por isso que esse lance que você precisa aceitar Jesus, você não vai encontrar na Bíblia. Se você encontrar, depois você me mostra. Porque até hoje eu não encontrei. Ninguém vai a Cristo porque quer. Isso é conversa fiada. Você vai a Cristo porque o Espírito Santo te levou a Cristo. Ah, meu irmão, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Mas essa não é uma obra humana. Essa é uma obra plena do Eterno, na pessoa de Cristo. João 6,37. Porque é impossível você ir até Jesus se o Pai não te enviar até Ele. E se o Pai te enviar até Ele, de maneira nenhuma você será lançado fora. Então isso é vida eterna. Você recebeu uma identidade, você é filho, você é filha. Mas o que o Pai quer? O Pai quer uma entrega total. E essa entrega total, ela é chamada de alma. No hebraico chama nefesh. E no grego chama vida no psique. O que eu tenho que fazer? Aquele que quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo. E como que eu vou me negar? Eu sou uma alma, eu tenho uma personalidade, eu tenho um pensamento, eu tenho uma mente. E dessa mente ou razão, tem as emoções e os meus sentimentos que eu tenho que negar para receber a palavra de Deus, para que eu possa assumir a minha cruz e seguir a Jesus onde Ele está. Então isso é um outro fator que muitos não conseguiram ainda ter a revelação. Porque Paulo vai tratar desse assunto com a igreja. Por quê? Porque depois de um período que Paulo volta, a igreja ainda está no meio de facção, dissensão, dissolução, perdendo o seu tempo. O que Satanás está fazendo com os filhos de Deus? Está retendo eles na porta. Ou seja, eles receberam a vida eterna porque é a igreja. São filhos. Mas o que Satanás tem feito? Satanás tem parado eles para que eles não prossigam.
para que eles não alcancem a sua corrida para o pódio, que é a sua coroa, que é a herança, que o próprio Deus fala em sua palavra, dizendo o quê? Que agora nós somos herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo de tudo que ele é e de tudo que ele tem. Então, quando eu saí da aula, agora o Espírito Santo movimentou o meu espírito em relação a isso. Deixa eu te falar. Você quer estar onde Cristo está? Bispo, eu quero estar onde Cristo está. Mas não dá para você estar onde Cristo está do teu jeito. Não dá para você estar onde Cristo está com as tuas astúcias. Não dá para você estar onde Cristo está com os seus sentimentos, com as suas emoções. Por quê? Porque qual é o seu sentimento quando alguém te persegue? Qual é o teu sentimento quando alguém fala mal de você? Quando é o teu sentimento quando você descobre que tem pessoas querendo te prejudicar, te destruir? Seja lá qual área for da sua vida. Qual é o teu sentimento? O nosso sentimento é de vingança. O nosso sentimento, ele é de vingança. E aquilo que a pessoa fez para nós, nós queremos fazer dobrado para ela. Este é o nosso sentimento de uma natureza caída. Mas qual é o sentimento de Deus? Quais são os caminhos do eterno? Qual é a forma que ele pensa? Totalmente adversa ao que eu sinto, as minhas emoções e as minhas vontades. A minha vontade é quando aquela pessoa faz o mal para mim, eu ir até ela. Eu estou falando da vontade humana, dessa vontade, dessa natureza caída, de retribuir. E quantos pastores, evangelistas, obreiros ou até crentes estão presos hoje por ter tirado a vida de pessoas que fizeram mal para eles? Você já pesquisou isso? Um verdadeiro pastor não faz isso. Você tem que entender que é preciso eu negar a minha vontade. É preciso eu negar o meu sentimento. É preciso eu negar a minha razão para que a vontade dele esteja implantada na minha mente. Então você vai ver o espírito, a alma e o corpo. Quando você escuta as pessoas falar mal, querer destruir você, você vê que aquela pessoa ela tem inveja de você. Não pelo que você tem, mas pelo que você é. Quando você chega o teu ouvido para um outro enviado de Satanás, falando, ó, fulano de tal falou isso de você. Então, qual é o nosso sentimento, qual é a nossa emoção em relação a isso? É partir por tudo ou nada. Essa é a natureza humana, é a natureza caída que nós carregamos no nosso corpo ainda, mesmo depois do sacrifício da cruz. Por quê? Porque você olha no teu espelho, passa anos e anos, você está vendo você se envelhecendo. Por quê? Porque o seu corpo está morrendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o sacrifício, ele justificou nós. E o seu sangue derramado nos perdoou de todos os pecados, no passado, no presente e no futuro. Isso é vida eterna. Sim, porque a senhora ouve a voz do Espírito Santo. Mas a natureza nossa é revidar e pior. Quem está conseguindo pegar? E observe, eu sou salvo em Cristo,
quem é salvo não faz isso. Claro que faz. Porque o novo nascimento ele ocorre no Espírito. O que é o novo nascimento? É a vida de Deus no nosso espírito que outrora estava morto em Adão. O que o Espírito Santo fez? Ele foi lá e vivificou o nosso espírito. Ele ressuscitou o nosso espírito que morreu em Adão, que nós herdamos essa morte, e tornou-se ele habitável, para que ele habitasse e se tornasse um só com o nosso espírito. Então agora tem que haver uma transformação. Mentira! Porque a salvação da alma, que está no meio entre o espírito e o corpo humano, vai depender de mim. Vai depender destas renúncias. E a salvação da alma está relacionada à recompensa ou à herança que Deus nos proporcionou se nós obedecemos a sua palavra, se nós fazemos a sua vontade. Você consegue entender isso? Você consegue? São aspectos distintos, mas que andam juntos? Por quê? Porque quando eu renuncio o meu eu para subir a minha cruz, então a minha cruz é diferente da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo ela me presenteou com a salvação, mas a minha cruz, ela vai me conduzir à herança que eu tenho com Cristo, de tudo que o Pai é e de tudo que o Pai tem, que é uma herança de reis e de sacerdotes. Nossa, eu nunca ouvi isso. Porque o que você ouve é assim, cuidado para você não ir para o inferno. Como que um filho de Deus vai para o inferno? Exatamente isso, irmã Elina. Então, por isso que Jesus falou, aquele que quiser vir após a mim, negue-se. Em outra palavra, ele fala assim, aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. E aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Ele está falando de vida no psique. Ou seja, eu deixo de fazer as minhas vontades para fazer a vontade dele. Quem está conseguindo entender? Eu deixo de realizar aquilo que eu tenho vontade. Observe, os 5 sentidos do corpo humano, eles estão caídos. Por quê? Porque nós carregamos essa natureza caída que quer dominar a nossa mente. Porque o domínio do diabo é de fora para dentro. Através do ouvido, dos olhos, da boca, etc, 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 do nariz. Mas o nariz só respira, mas ele está falando do nariz orgulhoso, do nariz empinado. Consegue entender? Está vendo os teus olhos? Tudo que você vê vai ser guardado na sua mente. Então o que é os olhos? São as janelas da alma. Será que você está conseguindo entender isso em nome de Jesus? E aonde o Senhor quer chegar? Aonde o Espírito de Deus está nos levando. A nossa geração, a nossa dispensação de igreja, ela é a última dispensação, a 7ª. Qual é a nossa dispensação? Laodiceia. Atente para isso em nome de Jesus. E o que significa, o que Jesus profetizou em relação como dispensação da era da igreja? Não só como igreja local, mas como uma dispensação, ou a 7ª dispensação. Ele está dizendo que é uma igreja totalmente longe da vontade e do plano de Deus. Porque Laodiceia significa juízo do povo, juízo dos leigos. Ou seja, você tem que pregar o que o povo quer ouvir.
O que é o juízo dos leigos? O cara aceitou Jesus ontem. Vou falar aceitar Jesus para você entender, né? E amanhã ele já está pregando o evangelho. Você fala, não é assim, tem que ter um discipulado. Aí sabe o que os outros falam? Deus usou até uma mula, por que não pode usar essa pessoa? Mas onde você viu isso na Bíblia? Porque a Bíblia diz assim, ide e fazei discípulos. Porque um discipulado, ele não nasce do dia para a noite. Exatamente, Renan. Então, o que significa Laodiceia? Juízo do povo, juízo dos leigos. Quem domina a igreja? O povo. Você tem que pregar aquilo que o povo quer ouvir, senão o pastor fala para você, ó, cuidado para a igreja não te rejeitar. Não é mais o Espírito Santo que governa. Quem governa são eles. E quem está por detrás desse governo? Quem está por detrás deste governo? Presta atenção. Nós somos essa dispensação. Mas nós precisamos atentar para o conselho de Cristo. Porque enquanto você não se aproximar da palavra de Deus, graça e paz, irmã Simone, verdade, isso é injustiça. Enquanto você não se aproximar da palavra de Deus com pleno relacionamento, o diabo virá contra você. E você não vai entender. Porque se eu falar para você que a Bíblia diz que nós somos forjados através do sofrimento, da tribulação e da perseguição, é ao contrário do que muitos têm ensinado. Ó, Deus vai te abençoar o dia de hoje, coisa e tal. Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Mas você não está livre de passar pelo sofrimento, você não está livre de passar pela dor, você não está livre de passar pela tribulação. Mas quando você se relaciona, você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então esse é o pensamento do Eterno, não é o meu. Porque o pensamento humano é de vingar-se. E quantos não estão fazendo isso? Eu já vi irmão falar, Deus, mata essa pessoa. Aí você pergunta para mim, uma pessoa dessa tem relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra de Deus? Porque qual a disciplina se alguém está te injustiçando? A pessoa que está te injustiçando, Deus ele vai disciplinar ela através da tua exaltação. Porque toda injustiça tem um preço. Eu já fui injustiçado várias vezes e eu paguei o preço por sofrer as injustiças. Por quê? Porque a injustiça ela se estende no mundo físico. Mas só o que acontece? Olha o que Deus vai fazendo, ó. Deus vai mostrando, e isso gera um dano. Tá travando aí, gente? Isso gera um dano. Vai pelo YouTube. Lá no YouTube deve estar melhor. Isso gera um dano aparente. Mas o que o Espírito de Deus faz? Ele vai te mostrar. Ele vai trazer à tona a realidade que aconteceu. Mas você vai pagar o preço. Mas a Bíblia diz, orai por aqueles que vos perseguem. Se estão te injustiçando, qual é a tua vontade? Ir lá e se justificar. Mas qual a vontade do Espírito Santo? Deixa comigo. Ore por ela. Jejue por ela. Abençoe ela. E deixe comigo.
Você consegue entender o que eu estou falando? Por quê? Porque aqui em 2 Coríntios 5,10, eu introduzi isso para você entender. Eu introduzi isso para você entender. No capítulo 5. Vou fechar esse Facebook aqui, que olha, ele está me enchendo. Vamos ver se melhora aqui. Sai fora. Aí. Vou ficar só aqui. Aqui não dá para mim ver as pessoas, só se você escrever alguma coisa. Tá? Eu não consigo te ver a quantidade de pessoas que tá aí. Mas para mim não importa isso, tá? Então no capítulo 5, Paulo vai falar todo o tempo que a igreja perdeu, porque ele recebe uma orientação do próprio Eterno. Quem está conseguindo entender, gente? E o que ele vai falar? Lá, ó, eu li o 9. O que diz no 9? É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então o que Paulo está falando? Que em Cristo nós também fazemos o mal. Quando que nós fazemos o mal? Quando nós deixamos a natureza caída falar mais alto do que o Espírito de Deus. O que Deus falou para Caim? Por que caiu o teu semblante? Se procederes bem, porventura não serás aceito? O pecado jaz à porta. Cabe a ti resisti-lo. Quem está comigo aí? Fala, eu estou aqui. Para mim saber que você está aí. Então, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aí você vai ligar o texto em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7 e 8. Diz, a instrução para Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Pois é. Quem está entendendo? Eu desliguei aqui o outro aparelho para ver se melhora mais aqui. Quem está conseguindo entender? Porque olha o que Jesus está falando. Presta atenção. Em nome de Jesus. Deus tem uma herança para você. Mas quais são as obras praticadas no corpo em Cristo? Bispo, mas é difícil aguentar. Não tem cristão que aguente. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, que eu quero finalizar a mensagem aqui. O que você vê das igrejas, os ministérios grandes hoje?
Você que está comigo, coloca aí, estamos juntos aqui, bispo. Ou coloca aí, a irmã Fátima pôs a mãozinha. O que está acontecendo com as igrejas, os ministérios grandes? Os ministérios grandes, eles estão abastados, eles estão ricos. Presta atenção, que Jesus vai falar no verso 14. Ele está falando de riqueza física mesmo. Ele está falando de dinheiro. Quando a gente fala de riqueza, é claro. Quando a gente fala de riqueza, são vários fatores. Então ele está falando assim, ó, verso 14 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Aí ele vai se apresentar em cada uma das cartas da forma que a igreja está. Ele diz assim, essas coisas diz o Amém. O que ele está falando? Que um dos nomes dele é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por que ele fala o princípio da criação de Deus? Ele está falando na sua humanidade. Porque Deus não pode criar a Deus. Então você tem que entender esse fator aqui. Verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Presta atenção. É madrugada de transformação. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Verso 16. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que ele está a ponto de vomitar? Porque ele conhece as obras. Você vai ver que ele está falando, verso 15, conheça as tuas obras. Obras não está relacionado com vida eterna. Obras está relacionado com o reino de quem recebeu a vida eterna. Então, se eu recebi a vida eterna, qual é as obras que eu tenho permitido que o Espírito de Deus faça através de mim? Porque olha o verso 17, ele vai dizer assim, ó, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, aí Jesus vai falar, tu é rico, tu está abastado? E eles falam que são ricos e são abastados porque Deus é com eles. Observe, eu não estou generalizando. Eu estou falando o que acontece na nossa dispensação, que é a última, a sétima. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Versículo 17. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Quem está falando? Cristo na sua plenitude. Então por que eu introduzi tudo aquilo? Porque ele está dando um conselho no versículo 18. Ele está aconselhando a igreja. Por que ele está aconselhando a igreja? Observe, ele está falando com a igreja. Quem é a igreja? A igreja é o corpo dele. Quem é a igreja? São os membros corporativos. Quem é a igreja? São aqueles que nele receberam uma identidade de filho e têm uma paternidade. E por que ele está falando com a igreja? Porque as obras praticadas são más. São ao contrário daquilo do que a palavra de Deus ensina. Ô filho, dá um glória grandão aí. Obras humanas. Obras O que são obras humanas?
estratégias. Trocar as coisas espirituais por coisas físicas. Não faça isso. Porque você vai perder a tua primogenitura. Que nem Esaú perdeu e que nem Rubem perdeu. Eternamente. São contados como filho, mas não como primogênitos. Porque Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E ele foi chamado no nível máximo da palavra profano. E nem com lágrimas alcançou seu arrependimento. Porque com lágrimas ele clamou para o pai, me abençoa também. O pai não se arrependeu, porque não podia. Ele falou, eu já abençoei o teu irmão. Não entendeu comprar o ouro e prata? Nós já vamos chegar lá. O que que representa o ouro? O ouro representa divindade. O que que representa a prata? Redenção. Então, o que que representa o ouro? Obras de ouro. Presta atenção. O único que pode realizar a obra de Deus é o próprio Deus. Então o ouro representa divindade. Mas bispo, Deus é espírito, como que ele vai vir fazer a obra dele? Ele escolheu membros corporativos para serem dirigidos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque só o Espírito Santo pode realizar a obra que foi planejada. Está entendendo, irmã? Tem um monte de gente fazendo a obra de Deus, sem Deus, porque é impossível. Só Ele pode realizar a obra dele. Por isso que o Espírito de Deus está em nós, para que esta obra planejada seja realizada. Por nosso intermédio, através do seu governo. Se você entendeu, dá um glória aí. Isso é muito poderoso, o que você está ouvindo aqui. Você não vai ouvir em qualquer lugar, não. Não é porque a gente é bom, é porque a gente é pequenininho. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou bispo, eu não sou apóstolo. Mas você é membro do corpo e você tem um movimento nele. Uau! Eu tenho um movimento no corpo, mas Deus me deu um ofício. Para que o ofício? Para te aperfeiçoar. Porque teve um pastor que falou com um álibi assim, agora o bispo é mestre. Você está de brincadeira comigo, né, meu irmão? Você acha que eu caí de paraquedas? Mestre Edson. Rapaz, você não precisa me chamar de mestre, você não precisa me chamar de bispo, nem de pastor, nem de apóstolo. Porque eu fui consagrado a pastor, depois eu fui consagrado a bispo, depois eu fui consagrado a apóstolo. E depois consagrado ao ensino. Mas se você me chamar de irmão, eu estou feliz, porque na realidade nós somos irmãos. O meu ofício nunca vai ser mais importante do que a minha pessoa em Cristo. Quem está entendendo? Observe. Então ele está nos aconselhando. Qual é o conselho de Cristo para a nossa dispensação? Que é a última.
É, porque o cara falou pro pastor que foi o segundo meu, agora ele é mestre Edson, que é um álibi do quê? Ele acha que a gente cai de paraquedas. Eu falei assim, eu não quero saber, existe um tribunal, dá conta com o juiz do tribunal, filho. Que eu não vou ficar preso, eu não vou ficar batendo de frente com ninguém, não. Cada um vai responder pelas suas obras, boas ou más, porque o julgamento primeiro vem pela casa de Deus, pelos seus filhos. Os filhos serão julgados, não para condenação ou vida eterna. Quem está entendendo? Mas por quê? Então, o que Jesus está falando? Que eu preciso parar. Que eu não posso, mesmo estando nessa dispensação, quando eu estou falando igreja, eu estou falando de toda a igreja universal, não é a igreja universal placa, é a igreja universal de Cristo na terra. Mas eu tenho que ser o varão do capítulo 12 de Apocalipse, da mulher grávida, que Satanás está esperando ela nascer a criança para devorar a criança, mas a criança, ela é, observe que a palavra diz varão. Então, o que a mulher vai gerar? Ela não vai gerar uma criança, ela já está gerando um varão que vai ser arrebatado direto para o trono. Isso está falando do rapto dos santos vencedores. Antes do início da grande tribulação. Antes do início do relógio de Deus ser solto. Antes de completar a última semana que o profeta Daniel profetizou. Quem está entendendo? Presta atenção, para você falar, eu sou um bereano. Você sabe o que é um bereano? É um erudito na palavra. Esse é um bereano. Porque o bereano, ele confere as escrituras sagradas. Agora você falar, eu sou um bereano, se você não sabe nem o que é vida eterna e reino, que bereano é você? O bereano é um erudito. Você sabe o que é um erudito? Um grande sábio. Que Deus dá esse conselho para Josué no capítulo 1, versículo 8, e depois no Salmo 1. Ele falou, medita de dia e de noite na minha lei, porque você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu devido tempo dará o seu fruto e as suas folhas nunca murcharão. Por quê? Porque a raiz está na água, nem na época da seca vai murchar. Mas ele está dando um conselho. E eu quero me atentar para este conselho. Para que você possa se atentar também. Eu não vou muito mais além. Versículo 18. Ele está dizendo, aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Ele não está falando para você que ele vai te dar o ouro refinado. Porque a palavra ouro nas escrituras está falando de divindade. O que é você comprar ouro refinado? É você renunciar à sua vontade para que o Espírito de Deus reine plenamente através da tua vida. E observe que esse ouro refinado é pelo fogo, porque toda vez que você deixar de fazer a tua vontade para fazer a vontade de Deus, você vai ser provado pelo fogo.
Pode ver. Se vier alguém fazer uma fofoca na tua casa e falar, eu não quero saber porque isso é antibíblico. Sabe o que essa pessoa vai fazer? Já vai para lá formar um grupinho para te contrariar e te perseguir. Exemplos eu estou te dando. E aquela pessoa é muito Bíblia. Fui falar lá do que aconteceu com fulano, ela falou que não quer saber, porque a Bíblia diz para que Deus... E vou falar mais ainda. Em Provérbios capítulo 6, versículo 12 em diante, a Bíblia diz, 6 coisas aborrece a minha alma e a 7ª eu abomino. Sabe qual é a 7ª que ele abomina? Contenda entre irmãos. Abominação está relacionado. Eu comi essa comida, me fez mal, preciso pôr ela para fora. Tá, é doido, a coisa é... Presta atenção. Ele está falando para a igreja, ele está falando para os seus filhos. Ó, Deus não tem compromisso com toda a humanidade. Deus tem compromisso com o corpo de Cristo. Você não vai ler a Bíblia e você vai encontrar que todos são filhos de Deus. Você vai encontrar que quem é filho de Deus são aqueles que foram alcançados por Cristo. Essa é a verdade bíblica. Então ele está dizendo, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ele está falando, te enriqueceres não é enriquecimento de coisas materiais. É te enriquecer de revelações que te transportarão para um reino onde você será rei e sacerdote. Está falando de obras. Mas obras que precisam ser realizadas através de mim e de você. E para que estas obras sejam realizadas pelo Espírito Santo que habita no meu espírito, através de mim, eu preciso renunciar à minha vontade. Olha lá, vestiduras brancas para te vestires. Por que vestiduras brancas? Você sabe o que é vestidura branca? Primeiro, você foi vestido em Cristo. O que é as vestiduras brancas? São as vestes nupciais. Consegue entender? Ele está falando de duas vestes, porque quando eu compro o ouro refinado pelo fogo, que são obras do Espírito Santo, eu recebo o revestimento dessa vestidura branca. Consegue entender? Aí ele diz assim, ó, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Não é um colírio que você vai comprar para pôr nos teus olhos. É para que o ouro refinado, que são as obras divinas, abram os teus olhos espirituais para que você veja as revelações espirituais. A realidade daquilo que o Senhor nos prometeu. A realidade daquilo que Ele planejou para nos levar novamente ao propósito eterno, que é o seu beneplácito. Qual é o beneplácito de Deus? Beneplácito, seu maior prazer foi ter formado o homem. Olha lá, verso 19, o que Jesus está falando. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Por quê? Porque ele ama a igreja. Mesmo a igreja estando fazendo a sua própria obra. Porque esta igreja
se ela não amadurecer nesta era, ela vai ter que amadurecer na era vindoura, que é o reino milenar, as disciplinas do reino. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Olha o que ele fala. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. São 3 pontos, aspectos chaves das 7 cartas do Apocalipse. Quais são esses pontos? Vigilância. O que é vigilância? Não é você vigiar a vida do irmão. É zelo e arrependimento. Quando Natan falou para Davi, olha, o fazendeiro muito rico tinha um empregado e esse empregado tinha uma ovelhinha e essa ovelhinha para esse empregado era como um filho. Mas chegando a visitantes na casa do fazendeiro, de vez de ele pegar do gado, da fortuna que ele tinha, ele foi lá, tomou a ovelhinha do empregado, matou e serviu para os seus visitantes. Natan contou isso para Davi, porque Davi tinha feito o quê? Davi tinha adulterado, Davi tinha matado um soldado que era fiel a ele. Olha só como o homem, o cair, não está relacionado a eu cair. Não, não tenha mais um ponto que o homem não possa cair cada vez mais. O cair do homem é como um poço sem fundo. Então o que acontece? Ele falou assim, ó, eu vou julgar essa causa, que ele seja restituído 4 vezes mais e esse homem morra. Aí sabe o que Natan falou? Esse homem é você. O que aconteceu? A espada entrou na casa de Davi, os 4 filhos de Davi morreu. Porque filhos de Davi queriam tomar o seu próprio trono. Então Deus perdoou Davi. Porque quando Natan falou isso, ele caiu em lágrimas. Houve um arrependimento. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele tinha um coração igual a Deus. Não, mas ele tinha temor à voz do Espírito Santo. Mesmo caído, quando ele falou assim, olha, retira tudo de mim. Retira o meu reino, retira a minha família, mas não retire de mim o teu espírito. Por quê? Porque Davi tinha experiência do que era um homem sem um espírito, que era Saul. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, entrou um espírito maligno que o atormentava. E Davi, com a unção que ele tinha, ele tocava a harpa, e aquele espírito abandonava Saul, e Saul queria Davi bem. Quando aquele espírito possuía Saul, Saul queria matar Davi, que o servia. Então ele está dizendo, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Tenha zelo, porque sem zelo não tem recompensa. Sem arrependimento não tem recompensa, sem vigilância não tem recompensa. O que é vigiar? Vigiar com o meu relacionamento com Deus e com as pessoas. O meu relacionamento diário, o meu relacionamento com a palavra, o meu relacionamento com a oração, o meu relacionamento com Jesus, o meu relacionamento com o jejum, o meu relacionamento com o meu próximo. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Isso não está falando vai para o inferno. Você não poderá estar onde Cristo está. Então ele está aconselhando. Aí no verso 20 ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que significa estou à porta? Não é que ele está voltando. Eu estou à porta para todos aqueles que aceitarem o meu conselho, para que haja uma transformação, uma mudança de destino, de rumo. Qual rumo? O rumo do reino.
Porque aí ele promete no versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Por que trono? Não é ficar sentadinho no trono. Trono significa reino. Reinar, receber governo, receber poder para reinar como reis, rainhas, sacerdotes, sacerdotisas. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, Jesus falando, e me sentei com meu Pai no seu trono. Verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está vendo que não está escrevendo só para uma igreja local Laodiceia? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para toda a era da igreja. O que tem sido prioridade para você? Reflita. Se Jesus voltar para você hoje, e pode acontecer ou não pode? Eu falo para um rapaz aqui, ele fala assim, ó, até amanhã. Eu falo assim, se eu estiver por aqui ainda. Eu falo, que é isso? Vai estar sim. Eu falei, eu não sei, meu irmão. Porque eu tenho que viver a eternidade todos os dias da minha vida. Eu posso estar com você aqui agora. Amanhã minha esposa entra aqui e fala, infelizmente, o meu esposo, Jesus levou ele. Está conseguindo entender? Por isso que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino e a sua justiça. Reino e a justiça não tem nada a ver com vida eterna. Primeiro eu recebo vida eterna para mim poder buscar o reino e a justiça. Que é a herança que ele prometeu a entregar a todos aqueles que amadurecerem. Que você possa receber essa palavra no teu espírito. Porque eu creio que nós estamos nos aproximando do tempo do rapto dos santos vencedores. Então pega essa palavra no teu espírito. Ô bispo, mas eu não consigo. Busque ajuda no Espírito Santo. Nós estamos orando. Fala, Espírito Santo, me ajuda. Olha, Espírito Santo, eu quero ter um coração como Davi teve. Espírito Santo, sozinho eu não consigo, me ajuda. Faz um propósito com o Espírito Santo. Sabe, eu fui perseguido por um casal aqui. Na realidade, eu fui perseguido por muitos nesse lugar aqui. Dessas igrejas. E o Espírito Santo esse dia falou para mim, sabe esse casal? Eu quero que você clame por eles. E é um casal que nos fez muito mal. Mas o Espírito de Deus falou, clame por eles. Então todo dia eu tenho orado por eles. Então fale para o Espírito Santo, me ajude. Eu preciso do Senhor, porque eu quero reinar contigo. Eu preciso viver a eternidade todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Faça um propósito de oração. Por aqueles que te perseguem, por aqueles que tentam te derrubar, por aqueles que têm se colocado como seu inimigo, porque o nosso inimigo é espiritual. Você vai ver pessoas orando assim, Deus, faz justiça entre eu e os meus inimigos, coloca os inimigos como pessoas, não como
principados, potestades, domínios e forças espirituais da maldade. Esta é a igreja que eu acabei de ler para você, Laodiceia. Mas eu prefiro o conselho, eu quero esse conselho. Eu quero viver esse conselho, eu quero. E eu quero que você viva em nome de Jesus. Para você não se decepcionar nesse dia. Porque quando você começar a tentar para isso, o reino vai acrescentar na sua vida. Porque o reino é um reino recompensador. Buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você precisa vai ser acrescentado, porque você tem priorizado o reino e a sua justiça. Fique com essa palavra no teu espírito. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Que te dê uma madrugada de sono reparador, uma sexta-feira muito abençoada. Se o Senhor permitir, à meia-noite, 11h30, nós estaremos aí na oração, trazendo uma reflexão para a nossa vida da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Tenha uma noite, uma madrugada de sono reparador e ouça a voz do Espírito. Não é o bispo, é o Espírito. Tá bom? Estamos juntos em oração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.